Você já sentiu aquele aperto no peito na hora do culto? Aquele medo que vem do nada, que faz seu coração disparar e você olha ao seu redor e fica pensando: será que alguém está vendo isso? E aí vem aquela voz lá na tua cabeça, aquele pensamento lá no interior que diz: você é cristão e como cristão você não poderia estar sentindo isso. Eu preciso te dizer algo muito sério nesse momento. Você que é cristão, estou direcionado falando para você que é cristão. Algo muito importante, você não está sozinho e o que você sente tem nome, tem explicação e melhor ainda, tem saída, tem cura. Você consegue sair desse loop que você está passando. Por isso eu te convido nesse momento a continuar me assistindo nesse vídeo, você que está passando por esse processo, ou você que conhece alguém que esteja passando por esse problema. Fica comigo aqui e vamos conversar um pouco. Sinta-se à vontade, sinta-se como se estivesse ou num gabinete pastoral ou em um consultório de psicanálise. E eu sou o teu pastor ou o teu analista nesse momento. Bora comigo? Me chamo Paulo José, sou pastor, sou terapeuta, trabalho com as ferramentas PNL, psicanálise, a terapia holística e a hipnose clínica. E como pastor, há mais de 20 anos, eu venho observando que muitos crentes e pessoas não crentes entram no meu gabinete e pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas espirituais, pessoas que dão testemunho da palavra de Deus, se queixando que estão com medo e o pior, com medo do nada. Medo de ter medo de algo que desconhece. E o coração dessa pessoa está apertado. Eu vejo nos seus olhos toda a seriedade. Eu vejo nos seus olhos toda a sinceridade. Eu vejo nos seus olhos aquele grito de socorro, aquele pedido de socorro. E ao mesmo tempo aquele pedido dizendo: pastor, por favor, não comenta nada para os membros desta igreja. Eu preciso te falar algo. Isso é normal. Eu até dou esse sorriso porque assim, quando eu descobri isso, e eu passei por isso lá atrás, pastor não é super-homem, pastor também passa por problemas adversos, e eu não tive ninguém para me dizer: é normal, é da mente, vai passar, é só continuar buscando a Deus e descansando em Deus, sem cobrança, sem sentimentos de culpas e sem deixar de acreditar nesse Deus maravilhoso. Lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 10, diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra das minhas mãos. Olha que palavra linda. Já parou para pensar nessa palavra? Não temas, quem está falando é Deus, Yahvé, o poderoso, o eterno. Não temas, não tenha medo do que está acontecendo contigo agora. Não tenha medo de que você está ficando louco. Não tenha medo de que algo espiritual está trabalhando na tua mente. Não tenha medo. E olha, vou te contar um segredo. Talvez você vá encontrar pessoas que até vai dizer que isso é obra de feitiçaria. Mas não é obra de feitiçaria. Isso é um processo, isso está acontecendo porque no decorrer da sua vida, você deve ter passado por um processo em que você teve que ser o gigante. Você teve que matar um leão por dia, ou quem sabe, por minuto. E você superou aquilo tudo calado. Você não compartilhou com ninguém. Se você é pastor, pior ainda. Aí que você não tem ninguém para compartilhar. Porque o pastor vive cercado de pessoas, mas também vive sozinho, vivendo a sua solidão, porque não pode comentar do que está passando.
Por isso eu estou aqui para dizer para você que se você tem alguma dúvida, quiser desabafar, quiser conversar, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo, qual é o teu problema, o que você está sentindo. E se você quiser conversar melhor ainda, peça meu WhatsApp. Eu vou dar para você nos comentários, vou colocar ali, na verdade, o número do meu WhatsApp, se você quiser conversar. Se você quiser ter uma terapia, eu darei o meu número para você, é só você dizer: eu quero, pastor, fala comigo. E se você quiser um aconselhamento pastoral, eu também vou te dar sem críticas, sem entrar na tua vida particular e sem te deixar desconfortável. Porque eu sei, como eu já falei, o que é isso. Eu já passei, a minha esposa passou, eu tive filhos que passaram. Porque nesse mundo que vivemos, as coisas estão terrivelmente difíceis. E nós precisamos, mais do que nunca, desse Deus glorioso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou aqui para isso, estou aqui para te ajudar, estou aqui para falar com você que o que está acontecendo contigo é normal. Não é nada sobrenatural, é normal. E vou te dizer outra coisa. Deus não está te provando. Deus não está te colocando na berlinda. Deus não está testando a tua fé. Simplesmente é uma fatalidade da vida que passamos aqui. Eu já falei num dos meus vídeos aqui, se você quiser, corre aí nos vídeos que são poucos, você vai conseguir assistir esse vídeo que eu disse que a Bíblia, Jesus ele fala lá em João, no mundo tereis aflição. É isso que a Bíblia oferece. É isso que Jesus oferece. E ele diz ainda mais. E isso é maravilhoso, que ele diz: tem bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer com isso? Se você está comigo, vamos junto, nós vamos vencer esse mundo. E eu creio que isso há de acontecer contigo. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Presta atenção em uma coisa. Deus não disse: não sinta medo. No versículo que acabamos de ler, ele não falou isso. Ele disse: não temas. Não é para você não sentir medo, é para você não temer, que é diferente. Quando você sente medo, você passa por um processo que te dá um desconforto, mas você continua ali na caminhada, na construção. Mas quando você teme, você recua. É isso que Jesus estava dizendo ali, é isso que Deus estava dizendo. Não recue, não volte para trás e não olhe para trás. Porque quem olhou para trás, você já conhece isso, crente, virou estátua de sal. Sentir medo é humano, sentir medo é humano, é uma resposta do seu corpo, mas permanecer no medo, é isso que devemos ver, viver dominado por ele, aí já é outra história. E a gente vai conversar a respeito disso agora. A boa notícia que eu tenho para você nesse momento é o seguinte: Deus promete estar contigo exatamente nesse processo de dor, de aflição, de angústia, de medo, de fobia. E Ele diz para você, não depois que você passar por esse processo, mas Ele diz durante o processo. Ele está dizendo agora: você vai superar essa questão. Você vai superar esse processo. Você vai superar essa fobia, esse medo, esse ataque cardíaco, coração acelerado, respiração, sabe? É rápida e superficial. Deus está dizendo para você: você vai superar. Creia, e vou te dar uma técnica de PNL agora. Anote aí se você quiser. Comece a dizer para você mesmo: eu estou apenas passando por um processo de ansiedade. Isso é normal, isso vai passar. Isso é normal, isso está passando. Isso é normal, isso já passou. Repita isso. E inspire, prenda, conta até 4 e respire. Se você estiver num ambiente que tem muitas pessoas, está sem graça, não precisa. É tão somente... Você nem percebeu, mas eu usei essa técnica aqui agora e estou me sentindo maravilhosamente bem. Deixa eu te explicar uma coisa de um jeito bem simples, como o medo funciona. Quando você sente medo,
quando você está naquele processo de medo, naquele processo de coração acelerado, respiração batendo, uma pequena parte do teu cérebro chamada amígdala, uma glândula, pequena mesmo, uma glândula chamada amígdala, ela dispara um alarme. E é como ela estivesse gritando para você: perigo, 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 perigo. E isso é maravilhoso, porque ela está te alertando que você está ultrapassando o seu limite de um ser humano. E isso é muito importante. Por isso que você não deve ter medo. Por isso que você não deve pensar que está ficando louco. O que está acontecendo? Meu Deus, eu nunca fui desse jeito. Sim. Quando aconteceu isso com a minha esposa, ela falou isso. Quando aconteceu isso comigo, eu questionei isso com Deus. Quando aconteceu com meu filho, ele também falou: pai, nunca aconteceu comigo. E é verdade. Tudo na vida tem a primeira vez. Aí o seu corpo, quando a amígdala grita, né, através de sintomas, isso é tudo através de sintomas, perigo, 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 o seu corpo começa a acontecer algumas coisas que é fora do normal, mas ao mesmo tempo normal. Porque a amígdala está dizendo para você, aquele estalo que ela dá para você: fuja ou luta. E ela prepara todo o teu corpo para isso. Por isso que o coração acelera, as mãos suam, a respiração fica curta. Você conhece bem esse sintoma. Eu sei que você conhece porque você está passando por esse sintoma nesse momento. Agora, aqui está o problema que eu observo com muitas pessoas, clientes meus, membros da minha igreja, do meu trabalho, pessoas do meu círculo de amizade, pessoas que também não são do círculo da amizade, mas que são pessoas que estão ao meu redor. Muitas vezes esse alarme dispara sem ter um perigo real, e isso é, entre aspas, normal. É como se o sistema de segurança da sua casa disparasse sozinho sem que ninguém tivesse invadido a sua casa. Não sei se você já notou, eu até vi agora na minha mente isso aqui, tu passa perto de um carro, ou tu não está nem perto do carro, tu começa a escutar o alarme do carro, né? aquele barulho, e se você tem um carro, né, talvez passou essa experiência, você vai chegar lá e você vai ver que tudo normal. O carro disparou alarme. Por que ele disparou alarme? Aí começa o questionamento, e muitas vezes não aconteceu nada. É isso que acontece com a amígdala, é isso que acontece contigo. Por isso que Deus, lá em Isaías 41, ele fala: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. E quando isso vira um padrão, talvez você esteja perguntando, isso quando isso vira um padrão, quando isso acontece sempre? Quando o seu cérebro, ele aprende que igreja é perigoso, que multidão é perigoso, que falar em público é perigoso, aí começa a passar por um processo mais complicado. Por que isso? Aí você começa a querer ou até evitar igreja, evitar lugares com muita gente, evitar lugares apertados. E deixa eu te falar uma coisa, a evitação, ela alimenta o medo. Quanto mais tu evita, mais medo você vai ter. Pega essa chave. O medo, ele começa a crescer, você se sente cada vez mais preso em você mesmo. Você começa a evitar e a dar desculpas em várias situações para que você não venha sofrer mais esse medo. Mas existe um caminho diferente. E esse caminho começa com você. Entenda que o medo não é pecado, é um sinal de que algo precisa ser cuidado. Crente, presta atenção, vou chegar bem aqui perto de você. O medo, ter medo, não é pecado. A amígdala está dizendo para você, essa glândulazinha que o grande e poderoso, o nosso Deus, o eterno, o glorioso, o justo, o santo, ele colocou aqui para você, para te proteger, para te guardar, para te alertar. Ela está dizendo
que você precisa de cuidado. Vou falar de novo. Você precisa de cuidado. Ou profissional, ou pastoral. E quando eu digo pastoral, não estou dizendo nada, pastor vai colocar as mãos em mim, vai orar, vai repreender. Não tem demônio aí não. Não tem demônio. Tem Deus na tua vida. Ele pode até orar, e se ele for sábio, ele vai orar para Deus confortar o teu coração. Mas uma coisa eu te digo, você precisa de cuidado. Não tem como você continuar sozinho. Procure alguém da tua confiança e comece a conversar isso, porque é muito normal. Agora eu quero te ensinar uma técnica. Eu vou te ensinar uma técnica que eu uso muito nos meus atendimentos, quando eu faço atendimento particular com algumas pessoas. Eu uso essa técnica, é uma técnica simples e muito poderosa. Eu já te dei uma técnica lá atrás e eu vou te dar uma técnica agora. E essa técnica é uma técnica da PNL que se chama ancoragem de segurança. Quer escrever? Ancoragem da segurança. É o nome dessa técnica na PNL. E o que vai acontecer? O que vamos fazer agora? Vou me confortar aqui nessa cadeira e peço a você também que faça isso. Você pode fazer isso nesse momento agora mesmo, se estiver confortável para você. Não sei se você está ouvindo em casa, onde você está ouvindo, mas tu pode fazer isso agora, enquanto você está me escutando. Talvez você esteja aí dentro de uma condução e em lugares que você não consegue estar à vontade ou não pode estar à vontade. Não sei onde você está, mas apenas me escuta. Bem tranquilo, bem relaxante. Nesse momento você vai fechar os seus olhos. Você vai fechar os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Isso. Respira fundo e bem devagar. Solte pela boca. Bem devagar, bem fundo. Inspira novamente. E solte pela boca. Lembre de um momento que você se sentiu completamente seguro. Pode ser na infância, pode ser um abraço, pode ser recente, um momento que você se sentiu bem confortável, bem seguro. Pode ser um momento de oração profundo. Talvez você estivesse numa consagração, em um culto de oração, e foi aquele momento com Deus. Qualquer lembrança onde você sentiu paz de verdade. Continua inspirando e respirando bem devagar. Inspira e respira. Talvez no ambiente que você esteja, você não pode fechar os olhos. Não tem problema. Ouça a minha voz. Foca na minha voz, o teu pensamento. Inspira e respira. Inspira e respira. Enquanto você vive essa lembrança poderosa, essa lembrança maravilhosa, você vai fazer o seguinte agora. Agora é o momento da ancoragem. Pressiona o seu polegar contra o dedo indicador. Você está de olho aberto? Faça isso aqui, ó. Faça isso aqui. Pode ser nas duas mãos. Crente, não tenha vergonha de fazer isso. Não é mandinga, não é macumba e também não é algo carnal, não é simpatia. É técnica de programação neurolinguística, é PNL, ancoragem. Fez isso? Mantenha essa pressão por uns 10 segundos, sentindo aquela sensação segura. Você está no lugar seguro, você está no ambiente de Deus, você está no momento teu, é você e Deus, Deus e você. Glória.
Aleluia. Louvado seja Deus. Fez isso, você acabou de criar uma ancoragem. E para que serve essa ancoragem? Aí eu vou te passar a chave dessa técnica. Sempre que você tiver medo ou vier o medo, você vai poder pressionar o teu polegar com o dedo indicador, mantenha-se firme, novamente no teu cérebro, foca no teu pensamento e o teu cérebro vai buscar aquela sensação de segurança que eu te passei há momentos atrás. Naquele momento seguro, momento de oração, momento maravilhoso, momento em que você se sentiu hiper seguro, hiper segura. O teu cérebro, o teu inconsciente, sem você notar, ele vai buscar. E quando tu fizer isso, apertar o polegar, inspira e expira. Até quando? Até passar essa sensação de medo. E tu vai ver que essa técnica, ela vai trabalhar você de maneira poderosa, em que você vai poder, pouco a pouco, gradualmente, vencer esse processo. Na prática clínica, essa técnica ela faz diferença realmente, poderosamente na vida das pessoas. Não é mágica, é neurociência trabalhando ao seu favor. Não é mágica, não é simpatia, não é carnal. É a neurociência. É só você buscar no Google sobre a questão da neurociência. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante. E essa palavra é para você pegar com as duas mãos. Ó, estende as mãos assim e pega essa palavra que eu vou dizer agora para você. Você não é fraco por sentir medo. Você não está decepcionado com Deus. Longe disso. E você definitivamente não está sozinho nisso. Eu já entendi o que está acontecendo contigo e eu já falei com você isso aí. É algo normal. É algo simples. Eu já atendi, e lá no meu trabalho, uma pastora que estava passando por esse processo. E o pior, que ela estava se culpando porque quando dava crise nela no domingo, ela não ia para a igreja, e os membros da igreja falava que não entendia o porquê ela não estava ali na igreja naquele momento. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Líderes de louvor, muitas vezes tremem ao subir no púlpito para louvar a Deus, adorar o Senhor. Pessoas com problemas, com fobia até de falar em público. Pastores que tiveram crise de pânico no púlpito na hora que estavam pregando. Intercessores que não conseguiram mais entrar na igreja. Gente, isso é normal. Olha, quando eu digo normal, não é que é normal. Não, eu estou dizendo que não é nada demoníaco, porque crente tem mania de demonizar tudo. E não é demoníaco. Sabe que todos aqueles que têm esse problema, essa coisa aí, isso é comum no dia de hoje. As pessoas que fizeram isso, quem buscou ajuda, se deram hiper bem. E ajuda profissional. Olha, psicólogo. O primeiro passo é psicólogo, psicanalista, programador neurolinguístico, quem trabalha com a hipnose clínica. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Crente, homens e mulheres de Deus, a hipnose não tem nada de anormal. Eu sou formado em hipnose clínica, não tem nada de demoníaco, não tem nada de sobrenatural. Você não vai e não volta, você não faz a tal da reencarnação, a tal de lá atrás fazer não sei o que. Nada disso. É simples, potente, maravilhoso, glorioso e uma ferramenta que Deus nos deu para ajudar você.
Então, como eu já falei, busca ajuda, isso não é falta de fé, é sabedoria. É coragem, você ter essa disposição de buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria, é coragem, é você honrando o corpo e a mente de Deus, porque Ele te deu. E lembra que existe um texto na Bíblia que fala: aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Então muitas vezes você está sendo, como eu posso dizer aqui para não trazer uma palavra pesada para você, você está sendo ensinado de maneira errada, até mesmo pelo teu líder da igreja, dizendo que você precisa de cura interior, você precisa de orar, de jejuar, tá em pecado, tá nisso, tá naquilo, tá nisso outro. Irmão, irmã, chega, para, diga: eu não acredito, acredito na Bíblia. Examina a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor. O próprio Jesus em Getsemane, ele sentiu angústia profunda, você sabe disso. Ele suou gotas de sangue, de tanta agonia. E sabe o que ele fez? Buscou companhia, orou, pediu apoio aos discípulos, porque ele precisava estar com pessoa. Se Jesus, sendo Deus, validou o sofrimento emocional, quem somos nós para fingir que está tudo bem, quando na verdade não está? Essa é a verdade. Tá comigo? Tá aqui? Se tá comigo, se você continua comigo, dá um amém. Escreve aqui no comentário: amém, glória a Deus, aleluia. Se Jesus, ele validou o processo emocional dele, quem somos nós para não validar? Pensando em você, que chegou até aqui nesse momento, vendo esse vídeo, eu quero dizer algo para você. Eu tenho um áudio e-book, que é um áudio e-book de técnica PNL para trabalhar aquele momento de crise. Se você comentar aqui embaixo: eu quero esse áudio, você vai comentar aqui embaixo e o YouTube vai mandar essa mensagem para mim e eu vou mandar o link especialmente para você. Esse audiobook vai estar especialmente para você, disponível aqui. Você que fizer esse comentário: eu quero o audiobook. Mesmo que não seja para você, você conheça alguém, você vai colocar no ouvido, fone do ouvido, no celular, com crise ou sem crise. Eu digo que é bom até você fazer sem crise, e você vai estar nesse processo, eu falando contigo, você recebendo essa técnica, e vai ser muito, muito, muito abençoado. Se você está comigo até aqui, peço a você que se inscreva no canal, vai me ajudar muito. Canal novo, precisa de ajuda. Compartilha para quem precisa. Talvez você saiba alguém que está passando por esse processo, colega de trabalho, vizinho, amigo. E comente. Você gostou desse vídeo? Faz sentido o que eu falei contigo? Faz sentido o que eu falei até agora? Tem algumas dúvidas? Quer que eu faça um vídeo específico? Comenta aqui embaixo e eu vou estar fazendo esse vídeo, porque eu amo você. Até mais e fique com Deus. Até o próximo vídeo.